Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Por mais um domingo, mais um mês, com um convidado, sempre trazendo temas doutrinários e trazendo Joana de Ângeles também aqui para o nosso bate-papo, para a gente aprender um pouquinho com Jesus e com Joana de Ângeles, espiritualidade de luz que nos cerca, nos ilumina com esse conhecimento que liberta. Sejam todos bem-vindos. O nosso programa de hoje está sendo gravado, tá? Não é ao vivo, então não vai ter interação hoje, tá, pessoal? Mas se quiser dar um oi, um beijo, um alô, tiver uma pergunta, faz aí, que depois eu recupero e respondo diretamente, tá bom? Ou joga pro meu Instagram lá no direct, ou manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça que a gente se encontra, tá bem? Esse programa que é aqui no canal, Amigos do Nosso Lar, que a gente está aqui juntos, realizando vários programas, tá? Então, dá uma olhadinha no canal Amigos do Nosso Lar, tem muitos programas interessantes, tá? Doutrina Espírita, e tem uma playlist lá também, busca lá, que é o Bate-Papo com Joana de Ângeles. Já algumas dezenas de bate-papos que nós tivemos aqui juntos, vocês podem lá verificar, no passado, com outros convidados, e também no meu canal que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, as mídias sociais, mas principalmente no YouTube eu tenho lá uma playlistzinha só com todos os programas gravados, bate-papo com Joana de Ângeles, tá bom? Tema de hoje, tema de hoje, acho que todo mundo vai se identificar de alguma forma. Causas atuais das aflições. Ih, caramba, vamos falar de aflição, meu Deus do céu. Pergunta já vou lançar a pergunta aqui. O que te aflige? O que será que me aflige? Que aflige o nosso convidado, que já vou apresentar ele aqui. Olha só, todos nós temos aflições na nossa vida, na nossa encarnação, tá? Faz parte. Numa encarnação que é o mar revolto, não é sobre esperar calmaria, mas aprender a navegar frente às dificuldades, frente a tudo isso que se aparece, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos chegando aqui, o pessoal deve estar chegando aos pouquinhos, no começo eu demoro um pouquinho para fazer a apresentação. Por quê? Porque aos poucos o convite vem, às vezes demora para aparecer o link, o pessoal clica, o pessoal chega atrasado, também está enrolado, fala, meu Deus, bate-papo, esqueci, vou lá. E também o pessoal que vem depois, sejam todos bem-vindos. Muita gente não vê na hora, assiste no dia seguinte, deixa para o final de semana, deixa para um outro momento com mais calma. Essa é a graça aqui da internet, que a gente pode trocar, escolher também. Compartilho com vocês que eu, às vezes, vou deixando salvo no meu YouTube, pessoal, e boto lá, assistir mais tarde. Aí deixo, às vezes, com um mês e tal, depois eu vou lá e falo, aquela palestra, aquele conteúdo interessante, vou lá e recupero e assisto. Nosso convidado de hoje é o André Tarifa, de São Paulo, capital. O André é palestrante, divulgador da doutrina espírita. Já é um amigo meu aqui, de longa data de internet. A gente já compartilha conteúdo de alguma forma, consumimos uns aos outros. E aqui é uma alegria receber ele. O André, que é trabalhador do Centro Espírita Mansão da Esperança, em São Paulo, capital, e também do Centro Espírita Amigos do Bem. Centro Espírita Amigos do Bem, que é do nosso irmão que desencarnou. Pronto, eu acho que ele era dirigente, né? Ele esteve aqui conosco até, aliás. Agora que você falou, me veio aqui o Amigos do Bem, eu acabei de recordar, o Alexandre Matias, né? Pronto, me falhou o nome aqui, o Alexandre. Muito bem. André, boa tarde. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito, uma alegria ter você aqui conosco. A palavra é sua. Joia. Oi, Nelson, boa tarde a todo mundo que está assistindo, boa noite, bom dia, porque eu, como o Nelson, também tenho o hábito de deixar salvo alguns vídeos e eu particularmente gosto muito de escutar durante o trabalho profissional. Trabalho aqui em escritório, fechado e tal. Quando você digita uma coisa, responde outra, vai escutando, vai absorvendo informações. De vez em quando aquela frase te pega assim, né? Então eu pego ali, você já anota, ou você vai olhar, ou você vai estudar, você vai se aprofundar. E para mim também é uma alegria estar aqui hoje. Centro Espírita Amigos do Bem, de fato, do Alexandre Matias, grande amigo, grande parceiro,
que desencarnou no fim do ano passado, e uma oportunidade que não dessa forma eu queria, mas apareceu de dar continuidade aos trabalhos da casa. Então eu e um grupo de pessoas assumimos lá para que a casa continuasse aberta e divulgando essa doutrina que a gente gosta tanto. Que legal, que legal. Não sabia, André. Estou sabendo agora com vocês aqui em direto. O Alexandre que esteve aqui conosco, eu acho que foi aqui no Bate-Papo com o Joana de Ângeles. Se não foi, foi no outro programa que a gente apresenta, que é o Resenha Espírita. Mas eu tenho quase certeza que foi aqui, já deve fazer 1 ano e meio, 2 anos. O Alexandre, que é um amigo, eu também tive já com ele em outros programas e palestras no canal Amigos do Bem também. E que bom, André, que você assumiu, fico feliz. Um desafio, uma empreitada, uma baita responsabilidade, e parabéns pela força pelo trabalho, que são trabalhos como esse que só enriquecem cada vez mais, nos alimentamos uns com os outros. Como o André falou agora, vou dar deixa aqui, vou contar um pouco como é que eu faço com o meu YouTube, tá? Caminhando. Eu gosto de caminhar, então é o momento que eu boto o meu ponto aqui no ouvido, e caminhando eu costumo escutar as palestras, que é o momento que eu tenho os insights. Às vezes eu tenho que parar, porque essa frase que o André falou, que eu coloco ali, que me serve como referência para desenvolver depois uma palestra, um estudo, um raciocínio. Então, é dessa forma que a gente consegue interagir aqui no mundo, hoje em dia, com a internet, com esses dispositivos, né, que nos facilitam. Eu estou aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. Aliás, deixa eu me apresentar, não me apresentei, meu nome é Nelson Tavares, para quem não conhece. Vivo na Ilha da Madeira, tem muita gente que chega e eu já falo como se todo mundo me conhecesse, né? Vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Estou aqui pertinho mais do Brasil, mais para baixo, na costa africana. Sou psicólogo e aqui na Madeira eu estou ilhado, mas estou muito conectado com o Brasil e com o mundo. E a gente hoje tem esses dispositivos aqui, YouTube, Facebook, Instagram, essa plataforma aqui que nos facilita o StreamYard para a gente estar ao vivo e trocando, nos enriquecendo, servindo de referência, nos alimentando, nos ajudando uns aos outros na nossa caminhada. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui, já passou uns minutinhos, acho que todo mundo já deve ter chegado. Vamos fazer a nossa oração? Então, momento importantíssimo a nossa oração. Para quê, Nelson? Para quê? Para desconectar com a correria, acalmar um pouco o nosso coração, nos abrir à espiritualidade de luz, a todo esse conhecimento que Jesus nos oferece. Vamos lá? Convido a todos a fecharem os olhos, quem se sentir à vontade. E, primeiramente, agradecemos a Deus Pai, esse Deus de amor, por mais essa oportunidade, por mais essa vivência, por mais essa experiência que se chama encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro de jornada, companheiro de caminhada, que elegemos segurar na sua mão, nos auxiliando frente às dificuldades e nos apresentando o caminho da felicidade, o caminho do amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, que nos cercam, nos inspiram, nos fortalecem nessa busca desse conhecimento, centrados e pautados nos ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. Em especial, nesse programa de hoje, agradecemos também a Joana de Ângeles por compartilhar conosco tanto conhecimento, tanto amor através de suas palavras. E dessa forma, damos assim iniciado a mais um programa nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, o programa está indo ao ar domingo, às 17 horas do Brasil. A gente está gravando aqui uns mesezinhos antes, ainda não tem a data exata que o programa vai ao ar, mas eu acredito que em Portugal deva estar indo agora com o fuso horário às 9 da noite, tá? Então, tarde e noite, por isso que eu falei, agora esqueci de falar que é domingo 17 ou 21, Portugal. André, vamos começar? Vamos lá? Então, a palavra é sua, tema de hoje, causas atuais das aflições. Fica à vontade, André. Então, que bom, que bom. Bom, o mundo, você já colocou tão bem na introdução, o mundo é um mundo de aflições. Jesus já deu o recado lá atrás, olha, gente, esse mundo é um mundo de aflições. Mas não esquenta não, eu venci.
E como ele disse em outro momento, tudo o que ele faz, a gente também pode fazer. Ele venceu o mundo e a gente também pode aprender a conviver, como você bem disse, é lidar com as aflições, como passar por elas, como aprender com elas. E quando a gente fala de aflições, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse ano, agora em abril passado, fez 160 anos de publicação. E logo no dia do aniversário, eu tive a oportunidade de recepcionar uma pessoa numa live, lá no Amigos do Bem, para tratarmos dessa data, dessa celebração. E esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo onde nós destacamos naquela data como é tão mais simples entender essa bem-aventurança de Jesus, quase tudo que Jesus falou, mas em especial bem-aventurados os aflitos, através da ótica dos ensinamentos que essa terceira revelação traz, que o Espiritismo traz. Porque quando eu ouço Jesus falando assim, eu até peguei aqui no livro, diretão, ele fala assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Gente, na boa, se eu estou na frente de Jesus lá nessa hora, e eu acredito só nessa encarnação, eu ia falar assim para ele, ó, vamos fazer o seguinte, eu não sofro, logo você não precisa me consolar, eu prefiro assim. Para que eu quero receber consolo se eu tenho que sofrer primeiro? Eu prefiro pular o sofrimento, o senhor não precisa me consolar nem ninguém, e ó, todo mundo segue bem. Só que o mundo é um mundo de aflições. E não foi praga, não foi nenhuma uma profecia dada por Jesus, é uma constatação, que nessa terceira revelação fica bem mais simples. É um mundo de provas e expiações. Ponto. Tá aqui? É porque vai passar por isso. Tem que passar por isso. Por outro lado, como a gente é espírita, para a gente é muito consolidado, sedimentado a tal da reencarnação. E não só para quem é espírita. O brasileiro, em geral, comprou o conceito da reencarnação. Católico, evangélico, ateu. Tem muito ateu que acredita em reencarnação. Graças às novelas, aos filmes, os romances todos, que todo mundo lê, mesmo quem não é espírita acaba lendo um livro que passa pela mão ali, porque o brasileiro gosta dessas coisas. Então, o conceito a gente comprou. E aí é que está uma pegadinha. A gente acha que tudo que a gente sofre é culpa da encarnação passada. Tanto é que virou brincadeira. Ah, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Eu derrubei o garçom da Santa Ceia. Então a gente acha que tudo que a gente está passando agora está lá no passado. Como a gente não lembra mesmo, graças a Deus, a gente joga tudo na conta do passado. Aí vem o senhor Allan Kardec, nesse capítulo fantástico, aliás, é um dos melhores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem, como toda a estrutura do Evangelho, né? Vem passagens de Jesus, textos de Kardec e depois instruções dos Espíritos. E Kardec vem com esse texto primoroso, na minha opinião. Pediu para eu falar sobre algum assunto em algum lugar a primeira vez, eu vou falar de causas atuais das aflições. Porque ela é quando a gente compreende muito bem o nosso papel na nossa vida, a gente adquire um poder que muita gente nem percebe que tem. A gente está aqui falando sobre Joana de Ângeles, sobre aspectos psicológicos que todos nós vivemos, e a Joana, nossa, traz isso de uma maneira fantástica, muito mais do que eu consigo alcançar de compreensão, e é por isso que eu trouxe esse texto, porque eu acho que encaixa muito bem na forma como a Joana vai explicar as coisas para a gente. Quando nós descobrimos que muitas das coisas que nós estamos vivendo agora teve origem anteontem, semana passada, mês passado, você fala assim, caramba, será? Então é um excelente convite. Esse texto é um convite fantástico para você olhar para dentro de si mesmo, olhar com claridade, com sinceridade, honestidade para os seus próprios atos, para os nossos próprios atos,
e começar a refletir da causa, ou melhor, do efeito, e voltando até encontrar a causa. E aí, poxa, quanta mudança nós não podemos fazer agora, dentro desse processo pedagógico, para mudar o resultado, para mudar o efeito. Estou passando por uma aflição? Estou. Identifiquei a causa, identifiquei. Foi eu mesmo que dei? Foi. Opa! Então eu consigo mudar. A equivalência de força é a mesma. Quem causou não é mais forte do que eu sou agora. Então eu consigo mudar, mudando pequenos atos, mudando pequenas atitudes, eu terei resultados diferentes lá na frente. Então é assim que a gente começa esse bate-papo, porque eu acho esse texto fantástico. Fantástico. Muda, a gente tira do passado nebuloso das vidas passadas, né, das encarnações passadas que a gente não sabe qual é, tira o peso de influenciações externas, no caso dos espíritas, os obsessores, né, os irmãozinhos que querem perturbar a nossa vida, e trazemos a responsabilidade e o poder e as rédeas de volta para as nossas mãos. E eu acho que é um caminho maravilhoso. Perfeito, né? Perfeito. E essa chamada aqui que o André deu é muito interessante para a gente fazer essa autoanálise na nossa vida. E que autoanálise é essa, Nelson? É a seguinte: vamos lá, vamos e convenhamos. É mais fácil a gente fugir da responsabilidade jogando na vida passada, como o André falou, jogando no obsessor. Ai, culpa é o meu karma. Eu não tenho culpa, foi o obsessor que me induziu. É culpa do obsessor. E a gente vai assim fugindo da responsabilidade. Então vamos ter atenção com esse movimento, porque às vezes cai nesse automatismo, nesse dito popular, que a gente acredita tudo ao obsessor ou à vida passada, nos isentando do mais importante, que é a responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente assume a responsabilidade, aqui, ó, bate no peito e fala, fui eu que arrumei o problema. Então, como o André disse, sou eu que tenho que ir lá e correr atrás para sair desse cenário agora de aflição que eu me encontro, para um cenário mais agradável, ou para um cenário menos doloroso, um cenário que não me aflinja tanto como eu venho vivenciando hoje. Repetindo o que o André falou, o mundo é de aflições, não vamos entrar nessa da Disneylândia, que a gente adora, por quê? Porque a gente foi criado com aquela ideia da perfeição, e como seria bom, né, gente? Claro, perfeição, digo a perfeição agora, aqui encarnado, nesse momento, mas o mundo cor-de-rosa, onde é tudo, é o mar calmo, né? O mar calmo, aquele mar sereno, tranquilo. Mas isso é uma utopia, e aqui a doutrina espírita vem nos apresentar a realidade tal e qual ela é, que muitas vezes não é uma realidade muito bonita, né? Quando a gente lê aqui a codificação e percebe as categorias de mundos e o planeta Terra, o mundo como prova e expiação, e aquelas características que constituem esse mundo, com a predominância do mal, né? Aí já começa, você fala assim, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque eu estou aqui sofrendo, porque é culpa. Calma, gente. Isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Eu não estou aqui, o André não está aqui por acaso. Você que está nos escutando não está aqui por acaso. Tem duas posturas que a gente pode ter. Ou essa de coitado, de que devo ter jogado pedra na cruz, é culpa do obsessor, é culpa da vida passada, é o meu karma. Ou então entender, ou buscar entender, e essa é uma grande dificuldade que eu quero compartilhar aqui com todos, entender o que eu tenho que aprender que eu não aprendi ainda. Porque senão, gente, eu não estava aqui, nem o André estava aqui, nem vocês estávamos aqui. Já teríamos passado dessa para melhor, já estaríamos encarnando num outro mundo, num outro nível de vibração muito mais elevado. Então é importante a gente parar um pouco, entender essa dinâmica e perceber que tem um propósito. Tudo tem seu propósito, tudo tem seu aprendizado. Se a gente enxerga ou não, é uma capacidade ou uma incapacidade nossa. Agora, tudo tem o seu aprendizado.
E claro, quando a gente vai falar de aflições, é mais difícil ainda. Por quê? Porque a água está batendo, porque está incomodando, gera um desconforto. A gente está falando de aflições, a gente vai falar de dor, a gente vai falar de sofrimento, a gente vai falar de cenários não muito interessantes, não muito legais. Mas muitas vezes é através desses cenários dolorosos, difíceis, complicados e que incomodam, que é quando nós nos movemos para uma outra direção, para um outro cenário. É como Joana nos diz, o amadurecimento espiritual. Ah, mas eu não quero amadurecer, Nelson, eu não quero evoluir. Querendo ou não querendo, a gente vai mais cedo ou mais tarde. Faz parte da caminhada. André, vou passar a palavra para você para a gente continuar trocando aqui. Fica à vontade. Você falou da utopia do mundo da Disneylândia, né? E eu falo assim, fora a utopia, às vezes a pessoa vive uma vida morna porque está se auto-enganando, porque está cercado dos problemas, está cercado das aflições que precisa lidar com elas e se sabota, fica procrastinando, fica empurrando. Então acha que está tudo bem, porque não quer ver, na verdade, é encarar o desafio que se apresenta. A estrutura desse texto de Kardec, ele começa, ele traz um parágrafo simples e depois ele traz 6 exemplos. Ele exemplifica ali algumas situações bem práticas que, olha, dá quase para a gente gabaritar, viu, Nelson? Olha lá, são os quantos? Quantos que não passam por isso, por causa daquele? Quantos? Dá para... Olha, cada um que estiver ouvindo ou assistindo esse programa a qualquer tempo vai identificar 1, 2, 3 situações de 6, apenas 6 que ele elenca como exemplos, e cada um vai identificar outras tantas na sua própria vida ou em situações que viveu, em familiares ou com amigos próximos, né? Mas a primeira coisa que ele traz, eu vou ler o primeiro parágrafo, se você me permite, olha como ele fala. Remonta-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á, melhor, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural, olha só, do caráter e do proceder dos que o suportam. Ou seja, muito daquilo que a gente sofre tem a ver conosco, com o nosso caráter e na forma como agimos, o que somos e como procedemos. Cara, já é um assim, assim, ele não assoprou, ele só mordeu nessa frase. Muitos dos nossos males são responsabilidades nossas, do nosso. Está falando com a vítima, está falando com quem está passando pela aflição. Vítima entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo é vítima e o próprio algoz, como a gente vai acabar descobrindo ao longo desse programa. Então, no nosso caráter, são problemas morais que nós temos, vícios morais, problemas de personalidade, falta de virtudes, mais defeitos, e como nós agimos no dia a dia, como nós lidamos com as situações, às vezes normais, corriqueiras, mas que tem consequência. Cada decisão, por menor que a gente tome, tem alguma consequência. Se a decisão for boa, a consequência vai ser boa. Se a decisão for ruim, a consequência vai ser ruim. Coisa boba, pequena. Se eu decidir que eu não vou escovar os dentes todos os dias, decisão boba, pequena, que ninguém do lado exterior vai ver ou perceber, dali a algum tempo eu vou arcar com as consequências e, inevitavelmente, vou bater na porta do dentista sofrendo com dores e provavelmente uma conta financeira altíssima para acertar. Quando eu poderia ter evitado com um pequeno e simples hábito de 90 segundos, 2, 3 vezes por dia e pronto. Então, são... Peraí, desculpa interromper, porque é muito importante que eu falar. Nesse caso, é culpa do obsessor lá da arcada dentária, deve ser isso. Já imaginou? Deve ser. A culpa é do açúcar, a culpa é do doce, a culpa é do refrigerante. Mas, poxa, se eu tivesse tomado uma atitude simples, pequena, um hábito simplório até, eu teria evitado um problema. O primeiro quanto que ele vai trazer,
depois a gente continua batendo papo, é quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Gente, só aí, só eu já me encaixei, tá? Eu já me encaixei ali. Orgulho, ambição, imprevidência. Quantos males e quais as consequências funestas que isso pode ter? Problema meu. Eu fui orgulhoso. Eu fui egoísta, ganancioso, imprevidente. Quantas vezes ao longo da minha vida eu vou agir de acordo com esse meu problema comportamental, moral, esse meu vício moral, esse meu problema de caráter, de personalidade, e a consequência vai vir. E aí, não adianta botar a culpa no Zezinho, na Mariazinha, nada. É apenas uma consequência natural da maneira como eu encaro a vida. O Nelson comentou uma coisa que eu achei muito legal. Eu costumo falar, Nelson, nas palestras, que quando a gente tem uma aflição, quando a gente está passando por um problema sério, a gente deveria chamar o problema para conversar com a gente. Então, você faz assim, ó, você prepara uma mesa bonitinha, tá? Então, prepara ali um bule de café, põe 2 xícaras, uma para você e uma para o problema. Eu gosto de bolo de milho, corta uma fatia de bolo de milho para mim, uma fatia de bolo de milho para o problema. Senta com ele e conversa. O que você tem para me ensinar? O que você está trazendo para mim que eu não estou vendo? E ao contrário, a gente vai lá e fala assim, livra-nos de todo mal, amém. A gente quer que alguém venha e resolva o nosso problema. Eu preciso resolver o problema, eu preciso entender o que aquilo está me trazendo. E no caso de uma imprevidência, de uma ambição ou de um orgulho, que é só o primeiro exemplo que Kardec traz, quanta coisa eu não aprenderia se eu identificasse com claridade, com sinceridade, com honestidade. E esse parágrafo aí, o Nelson vai poder deitar e rolar em cima dele, é uma hora que nós vamos ter que olhar com muita honestidade para dentro da gente. Porque como é que eu vou identificar que o meu orgulho me prejudicou? Será que eu vou identificar? Porque até o orgulho é uma coisa que a gente confunde na terra de hoje. Tem gente que acha que orgulho é uma coisa positiva. Ou pega um momento que você está muito feliz com algo e coloca ali, estou orgulhoso disso. Será que eu vou olhar para dentro de mim e vou identificar um orgulho que me prejudicou? Será que eu vou ter a coragem de assumir que eu sou o autor daquilo que eu estou sofrendo porque eu fui orgulhoso, porque eu fui ambicioso ou porque eu fui imprevidente? Bola é tua, Nelson. Agora você resolva a questão aí junto com Joana. Olha, tem muita coisa aqui que você falou, e eu vou puxar aqui pelo final, quando você fala aqui, ter coragem de olhar para si. Eita história complicada essa, que tem uma resistência, e tem mesmo, o autoconhecimento, o desnudar-se, olhar de frente, não é para o mundo não, tá, pessoal? É você reconhecer, olhar as suas questões, de verdade, aceitar, nos aceitar como nós somos. Permitir sentir, nos permitir ter certos tipos de sentimentos que muitas vezes a gente tem um bloqueio. E esse bloqueio dificulta o processo de aprendizado e crescimento. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar, tá? É assim, vamos dizer que o André tem aqui um sentimento de angústia e tristeza crônico já por muito tempo, que se repete por muitos anos. Ele vive nessa sistemática de angústia e tristeza, ok? Já está há mais de 10 anos nesse quadro. Muito bem. Só que aí, o que acontece? O André, muita gente vai se identificar com essa história agora, tá? O André busca fazer uma reflexão aqui, ó, no racional, que é essa nossa busca aqui, que a gente está tentando interagir, a doutrina espírita nos ajuda a raciocinar, racionalizar tudo. Muito bem. O André começa a pensar assim, eu não tenho direito de estar assim, por que eu me sinto mal? Eu tenho tudo. Olha, a minha vida está estruturada, tanta gente que tem menos do que eu. Eu tenho que agradecer ao Pai, e agradece de coração, de verdade. Ponto final. Mas aí que vem a pergunta. E esse movimento
é o suficiente para sanar esse conflito, essa questão interna, essa angústia, essa tristeza, ou ela continua lá? Porque a gente vai através do racional, mas esse caminho está nos bloqueando. Bloqueando de quê, Nelson? Bloqueando de permitir se sentir mal, se sentir angustiado, se sentir triste, que é o primeiro passo, a gente se aceitar, que se sentem tristeza. Apesar disso tudo, apesar da minha vida mais ou menos constituída, e eu sei que tem muita gente pior, eu agradeço a Deus, ainda assim eu estou triste, ainda assim eu estou meio angustiado, eu não sei o que é, e esse é o primeiro passo. O primeiro passo é se aceitar, aceitar o sentimento que está aqui dentro. E depois a gente vai fazer esse processo, como é o bolo de milho, que o André falou, de sentar com essa questão, sentar com essa tristeza, se puder, com o auxílio de um profissional, melhor ainda, enfim, aí é cada um com a sua estrutura, mas buscar entender a causa originária que nos levou a esse quadro de tristeza que se apresenta há 10 anos, por exemplo. E a partir do momento que a gente vai identificar e vai buscar encontrar, é o momento. Que momento? O momento de trabalhar para sair desse cenário que incomoda, essa aflição, essa dor, esse sofrimento, enfim, conforme ele vai se apresentando, que incomoda mais ou incomoda menos. E a partir daí a gente vai trabalhar ao nosso favor. Mas olha que importante a gente ter lá no início, ter nos aceitado, ter aceitado essa manifestação aqui de dentro. Seja derivada do nosso orgulho, do nosso egoísmo, seja o que for. Quando a gente está falando de aflição aqui, pessoal, é importante a gente entender uma coisa, olha só. O que dói em você não é o que dói em mim. O que dói no André também é outra história. E a gente tem uma mania de quantificar ou qualificar dor e sofrimento e aflição. Do tipo assim, fulaninha também, olha lá, besteira. Não tá assim por quê? Isso não dá pra nada na vida dela. Na minha vida é bem pior. Às vezes numa comparação, às vezes tentando diminuir o outro, se valorizar mais. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui também com o André. Hoje o André tirei o André para Cristo. Bora! É assim, vamos lá. O André está passando, pessoal, por problemas de ordem financeira, de ordem de saúde, problema com o filho, problema no trabalho, problemas mil, diversas aflições, vida conjugal, tudo na vida dele tá uma sequência de pressão, várias questões que estão somando, que está muito difícil, ok? Mas o André está conseguindo, dentro do seu quadro, gerenciar mais ou menos e levando dia após dia com as suas dificuldades, e encaminhando, e está conseguindo sanar no caminhar dele, ok? Só que a gente tem um outro quadro, sabe o quê? Às vezes uma menina, não precisa ser menina, pode ser adulta, tá? Que namorou durante um mês e agora o namorado largou ela. A gente vai fazer assim, isso não é nada, olha para a vida do André, é esse que está sofrendo, porque isso é besteira, o namorado largou. Mas atenção, pessoal, às vezes essa dor, a intensidade que está batendo para essa menina, para essa mulher, está sendo suficiente para levar ela a pensar no suicídio, por exemplo. E o André está conseguindo, com essa carga imensa, construir e gerenciar todos esses conflitos. Então, o que eu quero dizer aqui com esse exemplo? Não é para a gente diminuir, menosprezar a nossa dor, porque se está doendo, está batendo, se está sofrendo, se estamos em aflições, busquemos quem? O Mestre. Vinde vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. O Mestre Jesus nos traz a medicina para a alma, para aqueles que estão aflitos e buscam. O caminho aqui que nós tentamos trazer, pelo menos eu tento trazer, o André também, aprendendo com Joana de Ângeles, é o médico das almas. São as nossas enfermidades espirituais. E a medicina, quando Jesus nos disse, eu vim para os doentes da alma, doentes do espírito, nos trazendo as soluções para os nossos conflitos e nos aceitando, entendendo o nosso momento. Então, toda essa caminhada é uma caminhada de autoconhecimento que não é fácil, mas é possível. É uma caminhada de aceitação que não é fácil,
mas é possível. É uma caminhada de mudança de cenário, de abdicar, que não é fácil, mas é possível. O que o Mestre Jesus nos trouxe aqui, pessoal, é o seguinte: não é um caminho fácil, pelo menos não é para mim, ok? Mas é um caminho possível. Isso é importante, eu falo isso demais e vou repetir sempre, porque a gente coloca Jesus lá no altar, distante, intocável, uma coisa sublime, claro que é sublime, mas uma coisa assim, tipo, ah, não, eu não sou Jesus. No popular a gente cai nessa, né? Também aí é fácil, ele que faça lá. Eu não sou Chico Xavier, não sou Jesus. Olha que o Chico Xavier está distante de Jesus, mas a gente vai se justificando, às vezes, não assumindo essa tal responsabilidade. Responsabilidade para quê? Pela nossa felicidade, pessoal. Felicidade, é isso que a gente está falando sempre aqui, que a gente vai acabar, toda a nossa conversa, a gente vai acabar no Cristo com a promessa dele, que é de amor, de felicidade, desse autoencontro através do ensinamento. Que ensinamento é esse? Ensinamento quem já sabe, quem já passou, quem já trilhou, e nos estende a mão e fala: vamos, vem comigo. O convite está aí, a mão está estendida. Levanta e anda. Seguimos. André. É fantástico, fantástico o que você falou, porque tudo que você falou que era possível, eu vou acrescentar, é possível e necessário. Então, se você não está lidando com isso agora, em algum momento vai ter que, não vai ter jeito. E o Jesus que você fala, que aí aí não tem jeito de eu não defender essa doutrina, ele é muito próximo da gente. Porque até então a gente via Jesus até como Deus, certo? Até 160 anos atrás, para a gente Jesus era Deus. E aí, eu falaria também, Jesus é outra coisa e eu sou. Mas Jesus, aqui, gente, é o cara que anda do nosso lado. Como o Nelson falou, a única diferença dele para a gente é ele já trilhou o que nós ainda estamos trilhando. E olha que cara legal, ele veio aqui para mostrar o caminho. Ó, é assim. Né? Se a primeira revelação era Moisés, com os 10 mandamentos, e éramos espíritos muito infantis, infantilizados até, os 10 mandamentos eram cheios de não. Não faça isso, não faça isso, não faça, não faça. Ele delimitou o nosso comportamento. Olha, isso aqui você não pode fazer. Veio Jesus e falou o seguinte, ó, agora eu vou falar para vocês o que deve ser feito, como é melhor. E aí ele muda o caminho. E a única proposta dele é essa. Olha, se você fizer como eu estou falando, se você fizer como eu estou dizendo, ele não prometeu facilidades, mas falou, ó, comigo o jugo é leve. Quer dizer o seguinte, você vai encarar, mas vai ser mais fácil. Você vai encarar, mas vai ser mais fácil. Eu estou te dando uma receita de quem já viveu o que você está vivendo, e eu estou voltando aqui só para te contar a melhor maneira de lidar. Existe mais que uma? Lógico que tem. Eu estou te mostrando qual que é a melhor. Depois você decide, porque temos o livre-arbítrio, depois você decide como vai fazer, como você vai agir. Vamos para o próximo quanto olha, ia falar quanto de Moisés, a quanto de Kardec. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho, André. Você falou que Jesus é o cara. Eu vou lembrar, olha só, o cara não é o Roberto Carlos, não, tá? O cara é Jesus. Exatamente. Pode até gostar do Roberto, mas o cara para valer é Jesus. Que, aliás, diga-se, o Roberto cantou ele muito bem algumas vezes também. Canta muito bem. Eu tô brincando aqui, mas eu gosto de várias músicas do Roberto Carlos. Eu gosto muito da eu também. Sou voz única aqui em casa. Quando eu coloco para ouvir, a esposa reclama um pouco, a filha mais ainda, mas escutam. Vamos lá. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Nossa, tem tanta coisa aqui num parágrafo só. Falta de ordem, de perseverança, mau proceder ou não saber limitar os seus desejos. Nossa, para cada um deveria ter um parágrafo diferente. Kardec acho que tentou resumir muita coisa ali. E é a mesma, gente, é a mesma coisa. É falta de ordem. Tem gente que leva a vida de um jeito tão bagunçado, sem um pouco de...
ele falou em perseverança no mesmo parágrafo, sem um preparo, com desmazelo. Você aliás, já que a gente falou de música, Nelson, é uma música que eu falo que o espírita não pode tomar como regra, que é o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, para espírito, não dá, né, Nelson? Para gente não dá. Eu falo dessa música em diversas palestras e vídeos, eu sempre uso essa música como exemplo. Pode continuar. Não dá para levar, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aliás, a proposta desse programa é eu vou levar a minha vida. Exato. Do jeito que eu acho adequado e eu vou tomar as rédeas dela de volta para mim. Então, essa falta de disciplina, de perseverança, de preparo, de ordem, de planejamento. Pô, eu sou um adulto já, que eu sou um jovem muito experiente e, pô, eu já arquei com as consequências bem terríveis de tudo isso aqui que Kardec escreveu em 3 linhas. Eu não planejei e me dei mal, eu não perseverei quando eu devia ter perseverado e me dei mal, né? Não tinha ordem na coisa, não sei, se começa uma coisa e não termina, vai começar outra e não termina. Falta de preparo, de planejamento, execução inadequada, isso em vários aspectos da vida. Daqui a pouco a gente vai entrar até em questões afetivas, amorosas. Então, esse zelo com a própria vida, que esse parágrafo mostra exatamente o contrário, a falta de cuidado com si mesmo, né? Não perseverar, desistir rapidamente ante o primeiro desafio, ante o primeiro problema que aparece, ante a primeira dificuldade, a falta de perseverança. Quantos de nós aqui hoje não conseguimos enxergar perspectivas novas, por exemplo, profissionais na vida, porque antes abdicou de várias oportunidades de crescimento intelectual. Então tinha um curso que eu poderia ter feito e não fiz. Teve outro que eu comecei, mas fiquei muito cansado e resolvi desistir. E aí chegou uma hora que você está num corner, numa quina, que você fala assim, caramba, eu odeio o que eu faço, mas eu não consigo ir para lugar nenhum, porque eu não me preparei antes para essa situação. E o mundo continua cheio de oportunidades e novas oportunidades. O mundo profissional, por exemplo, mudou absurdamente nos últimos 40 anos. Estava sentado aqui no fim de semana conversando com um casal de amigos, mais ou menos da mesma idade que eu, e a gente lembrou que quando a gente fez vestibular, 30 anos atrás, tinha 15 cursos numa faculdade. Hoje tem mais de 400 novas oportunidades, novos cursos, novas carreiras que não existiam. Isso aqui, gente, não existia. Não tinha internet. Eu fiz um curso no colégio de especialidade em tecnologia totalmente em desuso hoje. Aquilo que eu aprendi 30 anos atrás não serve para nada hoje. Precisei mudar, reaprender. Você era PhD em datilografia, né? Fiz, hein? Eu fiz datilografia. Então, muita coisa mudou. E se nós não nos adaptarmos, não vai adiantar ficar sentado e chorando e lamentando. Agora, na pandemia, foi outro exemplo tão claro disso, gente. Tão claro. Tantas oportunidades que se fecharam, tantos empregos que foram perdidos e muitas pessoas se reinventaram. Olha, do jeito que eu vivi até agora, eu já vi que não vai dar mais, eu preciso achar uma alternativa. E foi para cima, e aprendeu coisas novas. A YouTube, a internet, auxilia uma barbaridade para quem tem vontade. Eu posso pegar 2 horas do meu dia e aprender uma língua estrangeira no YouTube e na internet, praticamente gratuitamente, ou eu posso sentar aqui e maratonar 8 horas de Netflix, assistindo um episódio após o outro, de qualquer coisa que me desligue a mente. É uma questão de escolha. E aí a consequência vai vir, né? Eu posso virar um especialista na série que eu estou assistindo, ou eu posso estar preparado para uma nova oportunidade a hora que ela aparecer. A hora que o trem passar na minha frente, eu vou estar pronto para entrar. É o investimento e o passatempo, né? O tempo é o mesmo. Agora, será que a gente pega o tempo para investir, investimento, ou pega o tempo para passar, o passatempo?
E interessante o que você falou aqui, vou só aproveitar, deixa aqui, André, para falar um pouco daquilo que você falou lá no início, sobre desejos e impor limites, muitas vezes, que é o que Kardec nos chama a atenção aqui, para a gente estar atento a essa história dos desejos e necessidades. Porque desejos todos nós temos, e necessidades também. Então é importantíssimo a gente separar, bem separadinho, o que é necessário para mim e o que eu desejo. Não vamos misturar as coisas. Ajuda muito nessa didática, como o André está colocando aqui, do planejamento. E quando eu digo planejamento, a gente está falando mesmo de questões sociais, questões financeiras, questões que podem gerar essas tais aflições, muitas vezes desnecessárias. Joana de Ângeles fala muito sobre vícios sociais, vícios morais. Principalmente quando nós temos essas aflições por questões e bens materiais, ou por esses desejos de consumo que existem e que passam a nos afligir. Vou dar exemplos aqui só para a gente parar e refletir. O último iPhone que lançou, sabe aquela história? Que de vez em quando a gente vê a pessoa sofrendo mesmo, chorando, passando mal, principalmente de idade mais nova, ok? Não estou aqui para ficar julgando e apontando o dedo, mas olha que aflição que traz o desejo. Olha que aflição, olha que descontrole, que despreparo, muitas vezes, de questões que talvez, se fosse, a gente tivesse encarnado um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não ia fazer parte dessas aflições. Então, entender muito bem o que é aflição para a gente. Porque em muitos casos, olha só, vou dar um caso clássico aqui, essa história do iPhone, tá? Por exemplo. Muitas vezes, vê se alguém se reconhece, tá? Mas vamos lá. Se você não se reconhece, você já escutou uma história parecida, ou conhece alguém e fala, ih, lembrei da fulana, o Nelson tá falando da fulaninha que eu sei, a minha prima. Será que o Nelson conhece ela também? É o Nelson mediúnico, o pai Nelson aqui, tá? Falou exatamente da pessoa. É assim, vamos lá. Lançou agora o último iPhone, ok? E nós, porque temos um desejo, e não tem problema nenhum ter desejo, tá, pessoal? Desejos fazem parte, ok? Não tem problema do desejo, mas por não controlar esses desejos, o desejo passa a nos descontrolar. De que forma? Eu não tenho dinheiro, eu já estou duro, já estou devendo no cartão de crédito, no nome no meu SPC, já o meu trabalho mal paga minhas contas, o negócio está brabo, está difícil. Mas aí teve ali uma brecha de eu pegar um financiamento de 2, 3, 5 anos para pagar esse iPhone. E eu comprei. Ah, que maravilha! Aquele primeiro momento, nossa! Dá vontade até de botar no quadro, né? Para tirar foto, chamar a família, fazer um bolo de aniversário, né? Fogos e tudo. Aquele prazer, aquela satisfação, aquele gozo. E é verdade. Conquistar, realizar aqueles nossos desejos de ordem material, dá aquela satisfação de início. E é muito bom. Tudo bem. Mas vamos lá. Passou um ano, passou 2, passou 3. Olha a aflição para conseguir pagar o que não está conseguindo, já estava ruim, tentando comprou alguma coisa com dinheiro que já não tinha, forçou uma barra. Passou 1 ano, 2, 3, o próprio celular já quebrou, já mudou, já ficou obsoleto, porque já lançou todo ano, está um iPhone novo, por exemplo. Estou pegando um iPhone aqui, nada contra o iPhone, não, tá, gente? Bens de consumo, entender a nossa realidade. O que eu quero dizer? Às vezes vai chegar lá 5 anos depois, 5 anos depois, que a gente vai conseguir pagar a fatura. E aí o que eu quero trazer é o seguinte, o questionamento. Valeu a pena 5 anos de aflição para quantos dias ou meses de gozo e de prazer que existiram? Será que vale a pena pagar esse preço? E não é o preço do iPhone ser caro, não, mas o preço da aflição. Entender os nossos desejos, entender as nossas necessidades e principalmente entender a nossa realidade. A nossa realidade. Queria eu, tá? De ter aqui o meu vizinho aqui, o jatinho particular que o Cristiano Ronaldo tem. Vai pegar o avião na hora que ele quiser, para onde ele quiser. Adoraria, mas olha só, comigo não dá nem para chegar perto. Então, assim, é entender a nossa realidade, entender com o pé no chão, pessoal.
para não se colocar e não se deixar levar, ou deixa a vida me levar, ou que os desejos nos levem numa imprudência, numa imprevidência, a cenários de aflições. Atenção, aflições desnecessárias, quando agimos com prudência. Peguei esse exemplo aqui do iPhone, que a gente criou aqui agora, para ilustrar, mas te questiona na tua vida. Quantos sofrimentos ou quantas aflições desnecessárias a gente vive, não só de ordem material e tantas outras, em função de escolhas mal ajeitadas, mal realizadas, e que talvez, quiçá, até naquele momento a gente meio que sabia, mas, não, eu vou porque quero muito. E depois vem a fatura, tem que pagar e é caro. E não é o preço financeiro, é essa aflição, é tudo isso que vem somando no nosso dia a dia, nessa carga negativa, pesando, só botando mais fardo nas costas. Olha só, a gente já encarnou com fardo, tá, pessoal? O fardo voluntário, na caminhada da vida, ficar passando pela estrada e ficar catando fardo para pesar mais, é opção nossa, tá? Então tenhamos atenção a isso. Nesse capítulo, nós temos um outro texto que chama Tormentos Voluntários. E vem disso, esse seu exemplo do consumismo é fantástico, porque é o mundo que a gente vive hoje, esse mundo instagramável, onde todo mundo fica postando sucesso através do material, né? Quem a pessoa é bem-sucedida, aquela que tem a casa, aquela que tem o último carro, aquela que tem o último modelo de telefone, e cria naqueles que não têm isso uma sensação, uma frustração, que vai gerar essa busca maluca que você fez, né, que você tão bem exemplificou. E aí, a pergunta é, e qual é o preço da paz? Gente, a gente não consegue mensurar o preço da paz, porque realmente ela não tem valor. Mas essa aflição voluntária, esse tormento voluntário, é isso mesmo. E o mundo hoje, olha, está batendo forte para que nós entremos, de braçada nisso. Consome, compra, esse teu já não tá bom. E aí vem o outro que tem o melhor que o teu e compara com o seu. É uma coisa horrorosa, mas estamos passando por isso e muito por isso. Frustrações que geram diversos, tantos outros problemas, aflições de toda a ordem. Deixa eu ver se esse aqui... esse aqui quase não tem, devia até pular. O termo na tradução que eu vou ler tá até pesado, hein? Mas vamos lá. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo que interessou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Problemas de relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, onde tem tudo ali, tudo, menos amor, menos comprometimento, menos respeito. Algumas, é fácil voltar no passado e falar de relações que eram construídas por interesse, né? A família tal, com a família tal, faziam um acordo e juntavam seus filhos ali e etc. Muito bem, aí fala, não, André, isso não tem mais, né? Isso é coisa lá do passado, de famílias tradicionais, quatrocentonas, aqui em São Paulo tinha esse termo, né? Famílias quatrocentonas, mas existia desde sempre, como tem em sociedades como a Índia, por exemplo, onde os casamentos são arranjados dentro da mesma casta, e por aí vai. Mas hoje tem relacionamentos que são baseados unicamente na vaidade. Eu entro naquele lugar, acho aquela mulher linda, maravilhosa, acho ela fantástica, eu quero exibir ela para todos os meus amigos. Ela me vê, vou fazer de conta que eu não sou eu, mas eu sou uma versão bem melhorada. Faz de conta que o André tá com a cara do Brad Pitt aqui, e ela me vê e fala assim, que cara fantástico. E rapidamente se apaixonam e acham que essa paixão é algo que sustentará uma relação, né, que deveria durar muito tempo, ou que naturalmente duraria muito tempo. E isso vira um inferno. Essa relação vira um inferno. Isso assim, e isso acontece muito hoje. Peguei um exemplo bem simples, porque isso acontece muito hoje. Você quer uma pessoa que você apresentará ao mundo. Você exibirá ela como um troféu. Olha que gata que eu tô namorando. Olha que cara fantástico.
olha aquilo que ela tem ou olha aquilo que ele tem. E aí tem interesse material também. Olha, se eu casar com esse ou se eu me juntar com essa, tô bonito na fita. A família dele ou a família dela tá cheia de dinheiro e eu vou ficar sossegado. Lógico que tem. Lógico que tem. Ou é sustentado apenas numa paixão carnal, que depois não se sustenta, porque daí logo aparece um filho e etc e tal, as coisas só vão amontoando, complicando. Ciúme destruidor de qualquer relacionamento, né? Porque você acha que é dono da outra pessoa, também é um problema que envolve o relacionamento. Então, nós escolhemos, né, uma pessoa, escolhemos a forma como nos relacionamos com ela, e pode ser mesmo um problema seríssimo. Infelizmente, ainda hoje, gente, eu acabei de ver uma reportagem, agora perto da hora do almoço, sobre o número de violência contra a mulher no Brasil, que é gigantesco e aumenta ano a ano. Aumenta ano a ano. É um absurdo o que está acontecendo. Homens que entendem que são donos, proprietários daquelas mulheres. E que se não for com ele, não pode ser com ninguém. E que dentro de casa ele tudo pode. Desde a violência verbal à violência física. E se tem crianças envolvidas, o negócio é pior ainda, porque você ainda está ensinando para aquele infante que aquilo é o padrão, que aquilo é o normal. E quando essa criança crescer, ela vai achar que aquilo é um relacionamento. E vai aceitar aquilo, ou vai repetir aquele comportamento fora de casa. Nelson? Já pegando essa deixa aqui sobre violência doméstica, vou compartilhar um pouco aqui em Portugal como é que funciona isso. Em Portugal, a violência doméstica é o assunto principal sobre violência no país, até porque a gente não tem violência, outros tipos de violência. Claro que existe, mas pronto, não dá nem para comparar com o Brasil. Mas a questão da violência doméstica e o número de assassinatos nos relacionamentos dentro de casa é algo assustador e também numa crescente, algo que preocupa a sociedade como um todo, e a busca de tentar encontrar soluções. Mas vem muito aqui, agora opinião pessoal, como o André falou, dessa iniciação, dessa atração inicial, desse propósito naquele primeiro momento. O André trouxe aqui várias vertentes da questão da beleza, do status, porque o fulano ou a fulana tem um trabalho tal, né? É empresário, é o servidor público, é o médico, é não sei o quê. E para muita gente isso pesa, ok? Vou casar com um médico, né? O doutor, o que seja. Tem outra questão também, muita gente aí escolhe marido ou escolhe esposa pensando no filho, pelo tom de pele, pela cor do olho, pelos traços, se vai ser mais bonito ou menos bonito. Fala, deixa eu ver aqui mais ou menos a minha mistura com essa pessoa. Acho que vai dar bom, hein? Então, de repente, ok? Mas olha só, sem julgamentos, tá? A ideia aqui não é julgar. Cada um tem os seus propósitos, tem as suas motivações. Mas talvez isso responda muito na infelicidade dos relacionamentos a médio e longo prazo. Para quem vive relações a médio e longo prazo, entende que aquele momento das flores inicial, que é uma beleza, aquela paixão enlouquecedora, atração sexual, todo aquele movimento inicial, tem data para acabar. Não é assim o resto da vida. Quem já está em relacionamento longo ou já viveu em outros relacionamentos a médio e longo prazo, entende que companheirismo, sair da paixão, mas entrar no amor, é algo bem diferente. E entendendo que não existe esse mundo cor-de-rosa também na esfera do relacionamento, que infelizmente muitas pessoas vivem no nível consciente, ou a maioria, penso eu, inconsciente. Por quê? Porque ainda vivemos acreditando na história do príncipe e da princesa do conto de fadas. Então, inconscientemente, o que acontece? Eu entro no relacionamento, aí tem aquele primeiro momento, aquela paixão enlouquecedora, tudo corre bem. Passou o primeiro mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, cada um com seu timing. Aí começa a vir os problemas. Por que vêm os problemas?
Porque nós não somos perfeitos. Você não é imperfeito, o teu companheiro, a tua companheira também não é imperfeito. E sabe o que imperfeito faz com imperfeito? Dá ruim, dá conflito, não tem como. E aí começa, não, eu não quero isso para mim. Eu mereço algo melhor. E essa história do mereço algo melhor, então, quando a gente cai nessa vala do mereço algo melhor, fica que nem um cachorro correndo atrás do rabo, que nunca está satisfeito com nada. Sabe por quê? Porque eu mereço algo melhor. Calma, pessoal. Vamos entender o que é merecer coisa melhor. Claro que merecemos coisas melhores, mas cuidado para não entrar nessa utopia de relacionamentos, querendo encontrar alguém perfeito ou perfeita para você se relacionar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? De novo, eu não vou falar nomes, mas você vai lembrar de alguém que entra no relacionamento e sai de outro, já casou 200 vezes. E fica nesse primeiros momentos, primeiros meses ou no primeiro ano dessa paixão enlouquecedora, faz tatuagem aqui no pescoço, na testa, e faz juras de amor, e agora, e foi, esse casamento número 7 vai acontecer, eu tenho certeza. E depois dá ruim, não é a previsão mediúnica do painel, só não, pessoal, é só a gente entender a sistemática, como é que funciona, e perceber exatamente isso que o André falou, o que nos leva, o que eu quero encontrar de verdade nessa pessoa. Eu consigo visualizar essa... Sabe que a gente faz essa pergunta? Eu consigo pensar nessa pessoa daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. No final da vida comigo, esse meu companheiro, essa minha companheira, dividindo nas alegrias, mas principalmente nas tristezas. Nos fortalecendo, estando do lado. Vamos trazer espiritismo um pouco aqui. Olha só, pessoal. A ideia é que nos relacionamentos somos espíritos na nossa caminhada evolutiva individual. Mas caminhar a dois, onde um pode sustentar o outro, nos auxiliando com as nossas dificuldades, caminhando junto. Essa é a ideia. Mas lembrando, é um espírito que nem você, imperfeito, cheio de erros, cheio de manias, cheio de dificuldades. E aí a gente vai tentando, dentro do possível, ir moldando o relacionamento através dessa caminhada em conjunto. Agora, cuidado para não cair na vala só do visual. Porque é claro que o início visual, a atração faz parte da história, mas cuidado para não ficar só aí e não olhar para dentro da pessoa, tentar enxergar as características da personalidade, os valores, como é que essa pessoa pensa, tem um pouco a ver comigo? O que essa pessoa curte? Alguns movimentos que, para quem tem olhos de ver, a gente vai conseguindo perceber o quanto existe de conexão, muito além do que conexão sexual ou conexão em termos de beleza, ou em termos de status, ou em termos de dinheiro, mas conexão de sentimento, de propósito de vida. Vamos ler um pouquinho de Joana, André? Só um pouquinho, porque senão a Joana está de fora até agora, né? A gente está aqui trocando. Você sabe o que eu ia falar, só que você falou, eu gostei de duas coisas que você falou, do envelhecer. Eu fiquei pensando assim, caramba, tá aí um jeito bom da gente escolher um parceiro. Você olha para essa parceira ou para essa parceira e fala assim, será que eu quero envelhecer com ela? Olha como muda quando você bota o foco lá num prazo longo. E a segunda coisa você falou de merecer coisa melhor, a frase que eu costumo usar, que é muito parecida, eu quero alguém que me faça feliz. Olha o tamanho do peso que você colocou nessa outra pessoa, seja lá quem for. Ela tem a responsabilidade, o objetivo principal da vida dela é fazer você feliz. Ninguém vai fazer a gente feliz. O tema de hoje você é responsável pela sua vida. Você vai achar o teu caminho da felicidade. E aí você bota o peso da tua felicidade na vida de uma pessoa. É inconcebível e não vai... Aí eu vou lá falar com o Nelson, falou, vai dar ruim. Vamos com o Joana. Agora você abriu uma brecha aqui que eu vou ter que comentar o seu comentário, André. Olha só. Como psicólogo, vou abrir aqui, e com certeza, não preciso falar nomes, claro, mas é bom a gente ilustrando e contando a história, e vai ter gente aqui que está me escutando e sabe o que eu vou falar para você que está me escutando. Mais de uma pessoa, tá? Mas é recorrente essa questão de problemas, conflitos dentro do relacionamento,
no fundo, com essa história que agora o André falou. Estou procurando alguém para me fazer feliz. Uma carga enorme, uma expectativa enorme em buscar um parceiro, uma parceira, onde ali eu vou me encontrar. A felicidade está ali, fora, materializada naquele indivíduo, naquela pessoa. Quando eu me juntar, tiver um relacionamento, me casar, tiver filho, tiver casa, todo o figurino que aprendemos. E aí começa o problema. Porque, de acordo com as nossas expectativas, conscientes ou não, às vezes a gente se perde. E com essa busca incessante do lado de fora, é que nem beber água salgada. Faz um esforço danado, bebe, mas nunca mata a sede e sacia de verdade. Porque a busca mais difícil e a verdadeira e possível, volto a dizer, possível, é nós buscarmos nos encontrar e a nossa felicidade enquanto indivíduos que somos. Um parceiro ou uma parceira vem para nos complementar. Claro que é melhor ter alguém do lado. Quer dizer, tem gente que nem quer ter ninguém, está ótimo sozinho, está tudo bem. Mas para quem quer ter um parceiro, aquela premissa que o André falou agora, eu dependo do outro para ser feliz, ou eu já sou feliz sozinho e o outro vem para a minha vida ser mais feliz. Olha a diferença nisso. Porque essa é a base que vai, talvez, nos levar para um rumo de um lado ou de outro. Muitas vezes, dessa satisfação, dessa alegria, desse contentamento, ou do descontentamento. Muitos de nós vivemos numa insatisfação constante, casados há muito tempo, com filho, com família estabelecida, tudo check, ó, no panorama social do que se apresenta, as famílias, etc. e tal. Mas dentro de casa, com o parceiro, com a parceira, o distanciamento às vezes existe, é enorme. Não é só porque dorme no outro quarto e cada um finge para fora, não. Às vezes você não, a pessoa sorri para o parceiro ou para a parceira e vive encenando dentro de casa. Os dois ainda para manter, porque já tem filho, porque tem um status, o que vão pensar se vai brigar? Ai, agora minha vida já está estabelecida, imagina ter que começar tudo de novo, já não tem idade. Aí, várias questões. Então, é importante a gente ter atenção a isso. E, principalmente, entender que a felicidade não depende do outro. A felicidade sempre depende de nós. Ruim com ele, pior sem ele, que tem aquela história. A ideia é, sou feliz sozinho, mas sou mais feliz com alguém do meu lado. Ok? Perfeito. Vamos lá, vamos trazer a Joana aqui. O papo tá bom, hein, André? Vai uma coisa, leva outra. E a gente está deixando a Joana de fora, tadinha. Traz ela para o programa. Trouxe aqui um trechinho só da Joana, falando sobre as questões das aflições atuais. Joana nos diz o seguinte: ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo, que o incita à escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras, que aturdem na área das aspirações e se condensam em formas de aflição. Não sei nem o que comentar, porque a gente está comentando tanta coisa nessa linha, né? Eu tinha separado aqui um pouco de alguns trechos de Joana. Aliás, deixa eu já fazer uma propaganda de Joana aqui. Joana aborda demais esses termos, esses tópicos: medo, ansiedade, aflições, tristezas, depressão, insatisfação, de tudo um pouco. E falando muito sobre sofrimento. Sofrimento é uma palavra, é um estudo que ela elabora de diversas vertentes, de diversas maneiras. Se você quer saber mais sobre as aflições, os sofrimentos, as dores, Joana de Ângeles tem uma obra riquíssima e diversos livros. Bota aí no Google que vocês vão achar um pouco mais sobre esse tópico aqui, tá bom?
André, a palavra é sua. Não, essa moça entende um pouco das coisas. Eu vou assinar embaixo do que o Nelson falou. Parece que ela é boa nisso daí. Você sabe Tem que uma referência, tem vez, referência. eu assinava uma revista internacional de espiritismo, uma coisa que eu nem sei se existe mais, e a gente ganhava um DVD ou um CD que vinha encartado, né? E veio a série psicológica de Joana de Ângeles, assim, em vários DVDs. E era uma palestras, assim. Aí eu coloquei o primeiro lá para assistir. E eu captei uns 3%, uns 3% do que ela precisava passar. E queria passar, porque é de uma profundidade que nossa, passo longe mesmo, confesso a minha limitação nessa área. E aí eu juntei aqueles DVDs todos, completei a série toda e dei para uma amiga minha psicóloga. Falei, Tó, você vai entender, compreender e fazer um uso muito melhor disso do que eu. Porque eu admiro mesmo e eu acho que casa muito com a proposta dessa doutrina. Muita gente esquece. A gente, infelizmente, no Brasil em especial, trouxe o espiritismo como uma religião. E aí tem tratado ela como religião, como tratamos todas as outras ao longo desses séculos. E deixamos de pegar essa parte que é essencial do autoconhecimento. Está lá já no primeiro livro, está lá no livro dos Espíritos, da importância do autoconhecimento. E é esse texto que hoje eu trago, que a gente está batendo papo, também de, olha, a responsabilidade é tua, a vida é tua, você é o artífice do seu destino, né? Você pode pedir ajuda da espiritualidade o quanto você quiser, e ela está aqui para te ajudar. Mas se você não fizer a sua parte, você vai continuar esperando. Até Jesus, quando fala assim, tudo que pede e você vai obter, bate e a porta vai abrir, né? Tudo depende do teu ato primeiro. Se você pedir, não recebe. Se você não pedir, não recebe. Se você não bater, se você não perseguir, você não alcança. Então, sempre depende da gente, em primeiro lugar. Então, eu gosto muito e aí eu tenho certeza que a Ângela, Joana de Ângeles, eu falei Ângela, meu Deus, Joana de Ângeles, nesse trabalho, no aspecto psicológico, é fantástico, né? Fantástico, e enriquece muito, porque é uma doutrina que propõe isso. Ela propõe o autoconhecimento para você saber, a partir daí, o que precisa mudar. O termo reforma íntima é muito... A gente fala ele assim da boca para fora, mas se você parar para pensar sobre ele, eu estou aqui numa sala, e se eu achar que essa sala precisa de reforma, eu preciso saber quais são os defeitos que essa sala tem. Olha, tem uma infiltração ali, eu tenho um problema aqui numa tomada, então eu deduzo que tem um problema elétrico, a torneira, o encanamento, de vez em quando entope com muita frequência. Então, eu sei que o que tem de defeito, aí eu sei o que precisa reformar. O autoconhecimento é isso, eu preciso olhar para dentro, eu preciso ser honesto comigo mesmo, reparar, reconhecer os meus defeitos, as minhas virtudes, que elas também existem. E aí, saber o que precisa consertar, com base na receita que o doutor das almas, o médico das almas, trouxe para a gente. Vou voltar aqui para mais um quanto de Kardec, que a gente vai embora. Vamos embora. Deixa eu só dar uma deixa. Bora? Deixa eu só dar uma deixa aqui de Joana rapidamente. A ideia desse programa aqui é exatamente essa. Esse bate-papo com Joana é trazer esse conteúdo que às vezes é denso, e é mesmo, é de difícil acesso. Joana tem uma literatura pesada, às vezes de difícil compreensão, num primeiro momento, mas se forçar um pouquinho a gente vai entendendo. E atenção, ela já mastigou bastante pela gente, né? Você vê, isso aí. O conhecimento ela mastiga e traz aqui. Então, a ideia aqui do nosso programa, do bate-papo, é trazer uma coisa descontraída, da gente mastigando, ruminando, mais ainda batendo no liquidificador, passando no coador e tentando, dentro do possível, aplicar tudo isso na nossa realidade, com as nossas questões, com os nossos conflitos. Voltando, relembrando, o que a Joana fala? A Joana vai estar falando sempre de saúde mental, de saúde emocional, ou seja, saúde do espírito, ou saúde além corpo, porque nós entendemos ainda muito saúde como o corpo físico. Eu tenho saúde, por quê? Porque o organismo está bem. Fiz o check-up, Nelson, eu tenho saúde.
E a saúde mental? E a saúde emocional? Como é que está a cabeça? Porque, olha só, o corpo vai morrer, vai desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Aqui o corpo fica. E o espírito segue. Ou seja, tudo isso que está aqui, em mente, emoções, nós levamos. Então, a abordagem de Joana de Ângeles vai exatamente nos mostrando aqui a saúde mental, a saúde emocional, e sempre trazendo o maior dos psicólogos, que é Jesus, como a solução para os nossos problemas. Sabe aquela história? Quem é a solução para os nossos problemas? O Mestre Jesus, se aplicando em toda a narrativa, em toda a construção que ela faz sobre os capítulos dela, com temas diversos. Aliás, vou até fazer uma propaganda aqui. Tem lá, quem quiser falar, Joana, eu fiz um estudo há um pouco mais de um ano, que se chama, do livro Constelação Familiar, tá? Vai lá no meu canal do YouTube, é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Eu estudei todos os capítulos bonitinhos de Joana, falando sobre todos os aspectos de família que toca a todos nós. André, a palavra é sua. A Joana trata da essência, né? Você falou da saúde do corpo, a saúde da alma e da psicológica e da emoção. Ela trata da essência. O corpo é a embalagem, e a embalagem vai ficar aqui. E como falamos agora há pouco do mundo instagramável, a gente está tratando só da imagem. Nós estamos tratando da imagem e projetando a felicidade na imagem e na matéria. E a Joana vai tratar da essência. A felicidade é intangível, você não pega, não tem matéria, você não compra no mercado. Então você vai tratar da essência. E é fundamental isso, gente. É fundamental. Você falou de saúde mental. Meu Deus, nós vivemos num mundo doente. Exatamente. Mentalmente falando. Os recordes... Aliás, em off depois vou falar com você sobre esse assunto, porque é a tua área. Mas nós vivemos num mundo... Nós que trabalhamos aqui nas casas espíritas, de pessoas com crise de pânico, depressão, ansiedade, num burnout. Até poucos anos atrás eu não conhecia nem sequer o termo, ficou famoso porque uma jornalista, aconteceu com ela na televisão, no meio da maior emissora do país, e aí ela passou a trabalhar esse assunto, e hoje eu escuto com frequência o termo. Então é um mundo que precisa mesmo cuidar da cachola, né? Cuidar da cachola, porque senão, e aí as consequências dos nossos atos, da imprevidência com a nossa saúde mental, vão aparecer nessas manifestações todas e diversas que existem hoje, né? Olha, eu vou para os últimos 3 quantos de Kardec, para a gente abraçar. Você falou de família, e um deles está muito forte nisso. Eu vou falar de quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Próxima. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E por último, a gente vai fechar aí, bem, porque você acabou de citar um livro fantástico. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, olha só, gente, 3 parágrafos. Agora vamos para mais 1h30, tá bom, Nelson? Vamos fazer assim, parte 2. Você passa aí o clipe de novo da abertura e a gente continua. André, dá uma referência para a gente desse texto do Kardec, por favor, tem aí? Do capítulo? Do capítulo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, são os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente, né? Itens 4 e 5, né, do capítulo. Fantástico. E olha, pode falar. Teremos tempo aqui de tratar só da primeira parte. O item 5, ele vai discorrer depois toda sobre a questão de como funciona a justiça divina, que é
aí sim, justa para valer, porque cada um arca com apenas aquilo que faz ou deixa de fazer, né? Arca apenas com as consequências das suas próprias escolhas. E a gente tem uma baita dificuldade de entender o conceito de justiça divina, porque comparamos ela com a justiça humana, feita por nós, infelizes que vivemos aqui no mundo de provas e expiações, com espíritos com essa limitação moral e intelectual, e não conseguimos mais nem de perto fazer um rascunho do que é uma justiça verdadeira. Então a gente apanha muito nessa conceituação. Eu grifei a questão da família no final, dos filhos, porque você citou o livro da constelação familiar, que você desenvolveu o trabalho, e quantos não são? A gente começou falando lá dos relacionamentos agora há pouco, do início e como se formam os casais e como se formam os lares, e agora a gente vê da questão da relação dos pais com os filhos. E todos nós somos filhos, e muitos de nós um dia seremos pais, então nós podemos entender muito bem o que ele escreve aqui, porque ora eu estive na posição de filho, ora agora estou na posição de pai, e tenho outra compreensão do papel dos meus pais na minha vida, né? Porque agora eu saí da posição de filho. Continuo filho, graças a Deus ainda estão encarnados, eu visito o tanto quanto é possível e nos relacionamos bem. E dentro dessa história, dessa estrutura familiar que é fundamental, importantíssima dentro da nossa missão nesse planeta. Então, começando lá no relacionamento, que ele já citou nos parágrafos atrás, e agora ele termina com a questão com os filhos, que aí eu vou reforçar, eu recomendo o texto Ingratidão dos Filhos e Laços de Família, que está aqui no mesmo evangelho, lá no capítulo 14, é um texto de Santo Agostinho, que é um tratado sobre o assunto, Então, veja bem quanto tem do nosso comportamento, do nosso dia a dia. Eu crio uma filha agora, que vai fazer quase 12 anos. E olha que bacana, porque agora é há pouco tempo que eu tive essa honra. Eu trabalho agora numa escola de pais dentro da casa espírita que eu frequento. Então eu levo a minha filha para a evangelização infantil e, como pai, frequentei essa escola de pais ao longo de 10, 11 anos. Aprendi uma barbaridade com essa troca de experiência entre pais que eram mais experientes que eu, os que tinham o mesmo tempo de paternidade do que eu, e agora, graças a Deus, tenho a oportunidade de contribuir com esse trabalho. Então, gente, família dá trabalho. Já lá na relação que a gente falou no parágrafo atrás, aí, já na construção do casal, na construção de um relacionamento que vai mudar da paixão e da atração física até o envelhecer, como o Nelson trouxe, quantas mudanças, quantos relacionamentos diferentes não existe dentro de um único relacionamento. Ele vai mudar de cara várias vezes. O fogo da paixão vai embora, o corpo vai mudar, as dificuldades vão aparecer individuais, as dificuldades coletivas. Afirmo, pela minha experiência, quando nasce o primeiro filho, muda de novo, vira um outro relacionamento, que aí já não é só mais ela para você e você para ela. Já entrou um novo ser nessa família que agora vai exigir atenção, dedicação, trabalho. E dá trabalho mesmo. É um trabalho maravilhoso. Mas dá trabalho. E há quem não queira ter esse trabalho. Há quem não queira. Hoje, agora eu vou pegar aqui o meu, que não é um iPhone, tá? Hoje a gente pega isso aqui, entrega na mão de uma criança. Se você não quer ter trabalho, depois de um longo e cansativo dia de trabalho, você entrega na mão da criança e deixa que ele cuida dela para você. E você, por outro lado, é a mesma coisa. Porque eu já recebi essa cobrança da minha filha. Posso confessar aqui. Ela fala assim, pai, você está muito tempo com o celular na mão. E aí eu tenho que largar e dar a atenção para minha filha que ela merece, precisa, necessita. Para que, no máximo que eu possa fazer, agora eu não tenha que enfrentar isso que Kardec escreve agora. Da ingratidão dos filhos, lá no final, que Santo Agostinho vai escrever lá no capítulo 14 também. Peguei só o último dos 3 parágrafos, hein? Ainda tem a questão física, da saúde física,
que hoje nós temos, assim, um arsenal incrível de informações, né? A gente não dá para alegar a ignorância quando se trata da saúde física. A gente sabe o que deve comer, o que não deve comer, o quanto deve exercitar, o que precisa fazer. A gente tem o péssimo hábito de ir no médico, hoje em dia está assim, né? A gente sai do consultório e ainda vai comparar no Google se o que ele falou é verdade, para decidir se eu vou fazer ou não. E dali a um ano nós estamos batendo no médico para reclamar o mesmo problema e por aí vai. Eu adoraria citar o meio ambiente, que também é hoje um problema sério. A nossa péssima relação com a natureza, e a natureza absolutamente linda, perfeita, respondendo às leis divinas e naturais perfeitas, retribui aquilo que a gente entrega para ela. E aí nós estamos vendo as consequências em toda parte, no planeta inteiro. A colheita, né? É sempre a colheita do plantio que a gente realiza. Em todas as esferas, em todos os âmbitos, pessoal, coletivo, ambiente, de tudo, família. Tem várias formas de a gente abordar esse tópico. Esse tópico, aflições, as causas atuais das aflições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já quero agradecer aqui o André, imenso. André, adorei o nosso bate-papo. E realmente esse bate-papo, eu vou dizer para você, não é nem um bate-papo para uma, duas. Daria para fazer até uma série de bate-papo para destrinchar, porque tanto conteúdo, tanta coisa que tem para falar. Eu só trouxe um trechinho de Joana e o André só trouxe um trechinho aqui do Evangelho. Mas, assim, isso é pequenininho. Dá para a gente ir muito longe dessa história toda. E qual é a ideia aqui? Não é só identificar. É claro que identificar é ter a consciência e nos perceber o quanto dessas nossas aflições existem, como é que a gente pode gerenciar todas essas nossas aflições, sabendo que ela um dia vai acabar. Mas olha, será que dá para a gente se esforçar um pouquinho numa direção para encurtar tal aflição ou não? Ou é realmente uma questão de provação, de expiação, que eu necessito vivenciar essa aflição para evoluir, para crescer? E se isso acontecer, será que eu estou resignado o suficiente ou não? Como é que eu estou lidando com as aflições da minha vida? Com mais entendimento, com mais compreensão, abraçando ou repelindo elas? Tudo isso são tópicos aqui que dá para a gente mergulhar imenso. Mas o que eu quero colocar aqui, que é o mais importante, a maior dificuldade, eu repeti o que eu falei lá no início. Eu acredito que a grande lição é entender qual aprendizado a gente pode adquirir através do quadro de aflição que se apresenta na nossa vida. Porque esse pessoal, olha só, se a gente não entender qual é a questão, não está valendo de nada. Sofrer por sofrer, para ser punição, para ser doído, para meter o dedo na ferida, qual é o aprendizado? Que lição eu posso tirar disso tudo que se passa na minha vida, na sua vida, cada um com o seu fardo, cada um com a sua cruz. André, agradeço mais uma vez. Vou passar a palavra para você, a consideração final, e te pedir, que a gente já está no nosso horário, para você fazer a oração de fechamento. Pode ser? Lógico, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom, esse tipo de trabalho nos dá sustentação para enfrentar as aflições da vida. Então, é fundamental para a gente, é alimento para o espírito. Então, eu agradeço. Acabei de ganhar aí 1h30 de alimento para o meu espírito no dia de hoje. Então, vamos agradecer, né, gente? Vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa, transformando essa gratidão em amor e entregando ela na mão da espiritualidade para que essa espiritualidade amiga, prestativa, colaborativa, amorosa, pronta para auxiliar qualquer aflito desse planeta, leve e entregue e deposite no coração de cada aflito que está em toda parte e que, infelizmente, não tem acesso ainda a essas informações, a esse aprendizado, que não teve o despertar para o autoconhecimento, para que ela pelo menos tenha renovado a sua perseverança, a sua esperança, a sua resiliência e, quem sabe, em algum momento, tenha o seu despertar. Vibremos para que isso aconteça da melhor maneira possível pelos trabalhadores espíritas e dos bem de toda ordem, de toda hora, para que esses trabalhos continuem firmes e fortes,
expandindo a luz dessa doutrina consoladora e instrutora a toda parte. Que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. André, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado a todo mundo que esteve aí conosco. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. E divulguemos a doutrina espírita. Se você lembrou de alguém durante esse momento aqui, olha, vou mandar lá para fulana, não sei se ela vai gostar ou não, mas manda sim. Vamos compartilhar informação, compartilhar conhecimento, esse conhecimento que abraça, que acode, que elucida, que nos tira de muitas aflições, tá bom? Pessoal, beijo e abraço a todos, já estamos no nosso horário. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.